E então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparasse uma refeição e comeu. Feche os teus olhos. Glorioso Deus, eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite nós te glorificamos, Pai. Nós te exaltamos, Senhor, mais uma vez. Nós te exaltamos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Pai, a tua palavra diz que ainda que nós sejamos infiel, o Senhor permanece fiel. Nós te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus imutável. Meu Deus, o Senhor não muda como nós mudamos. Os pensamentos do Senhor para nós é sempre bom. Os pensamentos, o sentimento do Senhor para nós é sempre um sentimento de amor. Pai, o Senhor nos amou primeiro. E a razão pela qual nós estamos aqui, porque um alto preço foi pago. O Senhor, meu Deus, nos comprou. Meu Deus, e nos pagou com preço de sangue. Meu Deus, essa noite nós estamos aqui, Senhor, para te glorificar. E queremos, Senhor, ouvir a tua voz mais uma vez. Fala conosco. Meu Deus, fala conosco porque precisamos ouvir a tua voz. Meu Deus, repreenda todo ladrão da mensagem. Repreenda tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, que a tua palavra, Senhor, que vive e eficaz, e tão penetrante como espada alguma de dois gumes. Meu Deus, que vinha adentrar dentro do nosso coração, para verdadeiramente trazer, Senhor, a transformação que precisamos. Pai, eu peço ao Senhor nessa noite, me usa, Senhor, como o Senhor me usou das outras vezes. Pai, que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. É a oração que fazemos ao Senhor nessa noite, rendendo graça ao teu nome, pelo poder que há no nome de Jesus. E toda a igreja diz: pode se assentar glorificando o nome do Senhor, amém? Amados, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite foi segundo o livro do profeta Samuel. No capítulo 12, é o capítulo em que Natã, ele vai ser enviado dentro do palácio. Por que Natã, o profeta Natã vai ser enviado no palácio de Davi? Porque no capítulo 11, a Bíblia diz que Davi, ele comete um adultério. Ele deita com Batseba. No capítulo 11, a Bíblia diz que Davi, ele trama a morte de Urias. No capítulo 11, Davi, ele acha que ele foi bem sucedido com seus planos. Por que foi bem sucedido? Porque enquanto ele estava falando com Urias, enquanto ele estava insistindo com Urias para que Urias descesse para dentro da tua casa e lavasse os seus pés, Urias não deu ouvido a ele. Mas porém, a carta que ele escreveu e mandou para que Joabe, o capitão de Urias, o recebesse e colocasse Urias na frente da maior peleja, na frente da batalha, para que Urias morresse quando os adversários viessem contra eles. Davi, ele achou que tinha se dado bem, porque Urias morreu. Então Davi pensou que o pecado estava encoberto. Davi pensou que as coisas tinham sido, aleluia, sido colocado no seu devido lugar, porque ele achou que tinha escapado. No capítulo número 11. Mas no capítulo 12, a Bíblia diz que o Senhor manda Natã até o palácio. E Natã, quando entra dentro do palácio de Davi, ele chega com uma parábola. E ele diz a Davi: Davi, existia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muito gado, mas porém, o homem pobre não tinha nada, a não ser uma pequena cordeira, que essa deitava no seu regaço e comia no seu prato. E Natã continua falando com Davi: Davi, vindo viajante até este homem rico deixou de pegar das suas ovelhas e pegou a ovelha do pobre e deu para que este comesse. De que esse homem é digno, Davi? E Davi responde, no capítulo 12, que era digno de morte o homem que tinha cometido tal ato. Mas a Bíblia diz que quando Davi levanta e diz que era digno de morte, Natã vira para Davi e diz: Davi, este moço é você, porque você tramou a morte de Urias, você deitou com a esposa do Urias. Mas a Bíblia diz que Davi, ele pega e começa a se arrepender, porque a sentença foi decretada contra ele. No capítulo 12, o que me chama a atenção nos primeiros versículos é que quando Natã começa a falar com Davi, ele levanta com grande fúria, porque é mais fácil eu e você apontar o pecado dos outros do que reconhecer o nosso próprio pecado. É mais fácil eu e você dizer que fulano está adulterando do que a gente aceitar a nossa mentira. É mais fácil a gente dizer que cicrano está mentindo do que a gente, aleluia, está
deixando de pagar aquilo que nós compramos. Porque é mais fácil nós reconhecermos o pecado dos outros de que arrepender do nosso. Nós somos, muitas das vezes, o nosso coração é duro para reconhecer os nossos erros. Mas a Bíblia diz que somente aquele que arrepende do seu pecado e deixa, este alcança a misericórdia. A Bíblia diz que somente aquele que se aquebranta verdadeiramente diante do Senhor, este pode verdadeiramente adentrar para dentro do palácio santo do Senhor, para dentro da santa morada de Deus. Nesta noite eu abro parênteses para dizer para mim e para você que está na hora de eu e você voltarmos verdadeiramente o nosso coração e reconhecermos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. Se fulano errou, nós também erramos. Se ciclano pecou, nós também pecamos. Se Bertano é digno de receber, aleluia, uma sentença contra ele, nós também estamos dignos de receber, porque ninguém é melhor que ninguém, mas nós conhecemos um Deus que é digno de toda adoração, de todo louvor, porque Ele é Deus de perdão quando a gente pede perdão. Por isso que a Bíblia diz em Isaías capítulo 49, versículo 15 e versículo 16, que pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele e do filho do teu ventre, mas ainda se essa esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Por que, presbítero, que Deus está falando que não esquece? Ele está dizendo que a todo tempo que nós buscamos Ele, Ele está presente. A todo tempo que nós nos aquebrantamos diante dEle, Ele é fiel para nos restaurar novamente. Talvez você chegou assim e falou assim: presbítero, mas eu sou mais pecador do que todo mundo. Não, irmãos, não existe pessoas mais pecadoras que o outro. Existe aquele que não se arrepende do pecado, porque pecar todo mundo peca, errar todo mundo erra. O problema é que muitas das vezes nós vestimos uma capa de santidade e achamos que nós somos melhores do que os outros. Davi levanta um grande fúria e diz assim: ó, é digno de morte. Natan diz: é você que é digno, porque este moço é você. E Natan começa a determinar algo sobre o futuro de Davi. Natan disse para Davi: Davi, você deitou com a mulher de Urias, a escondida, mas porém, os homens deitarão com as suas em plena luz do sol. Todos vão ver. E outra coisa, Davi, a espada não apartará da tua casa. Ei, meu amado, entenda uma coisa, queridos: todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência, irmãos. Nós temos que rever o nosso caminhar, o nosso proceder. Porque às vezes nós estamos num determinado lugar, achando que nós somos alguma coisa, mas quando vamos ver no mundo espiritual, nós não somos nada, por causa dos nossos pecados. Ah, presbítero, prova para mim. Eu vou te provar dentro da palavra. Zacarias capítulo 3. Eu gosto muito da quinta visão que o Senhor dá a Zacarias. Já foi falado sobre isso aqui uma vez. A quinta visão que o Senhor dá a Zacarias, a Bíblia diz assim, Zacarias dizendo: o Senhor me fez ver o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua direita para se lhe opor, porque as vestes do sumo sacerdote estavam sujas. A Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor, o sumo sacerdote Josué está diante do anjo do Senhor, mas porém Satanás está à direita para se lhe opor, que acusar, porque as vestes estavam sujas. Veste suja é sinal de pecado, veste suja é sinal de iniquidade. Mas a Bíblia diz assim que o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. O Senhor que elegeu Jerusalém te repreenda. Não é esse um tição tirado do fogo? E a Bíblia diz assim que o anjo pegou e falou com o outro anjo: pegai uma roupa limpa e colocar sobre ele. Irmãos, tempo de pecado, tempo de erro, tempo de vacilo, todos nós temos, mas porém nós temos que reconhecer os nossos erros e sair dessa posição errônea que nós estamos, para que verdadeiramente nós venhamos alcançar misericórdia, para que as nossas vestes sejam trocadas. Levítico capítulo 6, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Moisés: Moisés, fala com Arão, para que Arão fale aos vossos filhos, para que prepare, para que coloque roupa limpa, de linho fino sobre eles, para que eles ofereçam para mim o holocausto, para que eles ofereçam para mim ofertas, para que eles ofereçam para mim o sacrifício. Ei, o Senhor não mandou o povo orar, o Senhor mandou o povo santificar. A oração é bom orar, irmãos, mas muitas das vezes nós oramos muito, mas arrependemos pouco. Às vezes nós oramos muito, mas arrependemos pouco. Tem pessoas que ficam orando o dia inteiro, mas porém
Você não vê mudança nenhuma. Porque a oração é somente da boca para fora, do coração, ó. E nós temos que nos aquebrantar diante do Senhor, para que nós venhamos alcançar misericórdia diante dele. Quando Natan sai de dentro do palácio, a Bíblia diz que a mulher que estava grávida, que era Batseba, ela já teve um filho, tinha tido um filho. E aí a Bíblia diz que quando ele sai do palácio, a criança que eles tiveram adoeceu. A criança que eles tiveram ficou enferma. A Bíblia diz assim: o Senhor feriu a criança. Está bem no capítulo, nesse capítulo aqui, ó. Capítulo 19, versículo 19, versículo 18 e 19. O Senhor feriu a criança. E quando o Senhor fere a criança, quando o Senhor traz enfermidade sobre a criança, a Bíblia diz que Davi se prostrou em terra e começou a orar. Davi se prostrou em terra, passou a noite em terra orando, buscando do Senhor misericórdia, para que o Senhor sarasse a criança. E aí a Bíblia diz que quando os servos, os anciões, viram Davi prostrado em terra, foram levantar Davi, porém Davi não se levantou. Davi ficou uma semana orando pela criança, irmãos. Davi ficou uma semana jejuando pela criança, para que o Senhor sarasse, para que o Senhor curasse a criança. Mas aí a Bíblia diz que depois de uma semana, a criança morre. Depois de uma semana, a criança não resiste, a morte chega. E quando a morte chega, a Bíblia diz que os anciões chegaram e viram Davi ainda prostrado, e eles disseram uns para os outros, cochichando: como nós vamos dizer para ele que a criança está morta? Porque ainda quando ele estava vivo, nós o tentavam levantar, porém ele não dava ouvido. Como falaremos para ele que a criança é morta? Se nós falarmos, vão trazer coisas piores sobre ele. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Davi observou e viu que eles estavam cochichando, falando baixo. E Davi perguntou para eles: é morta a criança? E eles disseram assim: sim, a criança é morta. Irmãos, o tempo da morte ninguém pode segurar ele. Nós bem sabemos que quando a morte quer levar alguém, ela leva. Quando o Senhor quer recolher alguém, a gente pode orar, irmãos. Mas se o Senhor tem um propósito de recolher, o Senhor vai recolher. Seja bom ou seja ruim, seja alto ou seja baixo, seja rico ou seja pobre, seja alguém bem conceituado no meio da sociedade, reconhecido no meio da sociedade, ou seja alguém anônimo. Se o Senhor decidir recolher, vai recolher. A gente pode orar, a gente pode buscar, a gente pode pedir, a gente pode chorar, mas se o Senhor tem um propósito de recolher, o Senhor vai recolher. O que nós precisamos entender é o seguinte, meu amado: é que se nossa vida está no Senhor, se nós conhecemos um Deus que manda no céu e manda na terra, um Deus que dá vida até aquele que já morreu, Ele tem o poder de mudar a história naquele grande dia. Presbítero, mas o irmão está falando que se o Senhor recolher alguém, este alguém naquele grande dia pode alcançar misericórdia. Sim, irmão, estou dizendo. Eu estou dizendo que se nossa vida estiver em Cristo, se a vida daquele que você estiver orando por ele estiver em Cristo, e o Senhor recolher este alguém só será promovido, meu filho. Se a vida dele está em Cristo, naquele grande dia, se levantará, não é para vergonha eterna, é para a vida eterna. Salmo 116, versículo 15, diz que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Tem pessoas que nós vamos orar por ela, tem pessoas que nós vamos clamar por ela, mas o Senhor não vai curar. Tem pessoas que nós vamos pedir, vamos fazer campanha. Nós temos que entender isso. Nós vamos fazer campanha, nós vamos pedir oração, mas o Senhor não vai curar, o Senhor vai permitir que a morte leve. E nós precisamos aceitar isso dentro de nós. O problema é que muitas pessoas não aceitam. O problema é que muitas pessoas, depois que o Senhor recolhe, eles só vão de mal a pior. As pessoas acham que o mundo acabou, que a vida acabou para elas também. Mas não acabou, irmãos, ainda o Senhor tem vida sobre nós. Se o Senhor recolheu alguém, se o Senhor levou alguém, ei, meu amado, se este alguém estava em Cristo, se alegre, cara. Mas a saudade é grande, como não é, irmãos? O meu irmão, ele foi recolhido ano passado.
o meu irmão mais velho. O meu irmão foi um irmão, amigo, pai. O meu irmão, irmãos, foi um referencial para mim. O meu irmão, cara, matou minha fome muitas vezes. Depois que meu pai morreu, bem antes do meu pai morrer, o meu irmão já tratava da gente. O meu irmão trabalhava num depósito, cara. O pagamento dele era todo para dentro de casa. Porque o meu pai muitas das vezes enchia o talo com o dinheiro dele. E não comprava nada. Veio uma enfermidade sobre o meu irmão. O Sirlei ficou enfermo. Quando alguém chegou perto de mim, um dos meus irmãos chegou perto de mim e falou assim: o médico falou que o Sirlei não vai viver muito tempo não. Porque a enfermidade dele é no pulmão. Ele deu fibrose. E eu não sabia o que era isso. Na hora eu chorei bastante quando falaram comigo. Passou um tempo, o Sirlei começou a ter falta de ar. E nem com aqueles negocinhos de oxigênio estava dando conta. Às vezes ele ficava procurando, igual que peixe fora d'água, tentando respirar e não conseguia. Mas mesmo assim, nós continuamos orando por ele. E crendo que Jesus poderia mudar a história. Crendo que Jesus poderia dar um pulmão novo para ele. Quando chegou na semana que o Senhor ia recolher ele, eu e a Geisa fomos visitar ele. E aí ele virou para mim e falou assim: eu não estou aguentando mais. Ele me mostrou o céu da boca dele, irmão, estava todo ferido. Ele começou a ter problema de rim. Mas ainda eu continuei crendo que Jesus poderia curar. E quando foi o dia que ele foi para o hospital, ele já tinha aceitado ao Senhor. Eu lembro que eu estava trabalhando, e um dos meninos estava falando acerca de uma experiência que ele teve. Ele virou para mim e falou assim: Simonil, quando eu sofri acidente de moto, eu fiquei em coma 6 meses. Eu não sabia nada, não via nada que estava acontecendo em volta de mim. Mas eu ouvia tudo que as pessoas diziam dentro do quarto. Quando as minhas irmãs chegavam para me visitar, e os médicos começavam a conversar com ela e falar acerca do meu estado, eu ouvia tudo. Mas porém eu não conseguia fazer nada. E quando foi à noite, eu fui para o hospital. Ele já estava em coma. Mas aí, mais cedo, o Senhor tinha usado alguém para falar da situação que ele estava, que ele ouvia tudo, mas porém não conseguia mexer. E Deus é um Deus tão de misericórdia, irmãos, que o Senhor abriu uma porta para mim entrar lá. Ninguém podia entrar no hospital, mas papai abriu uma porta e eu entrei para lá. E quando eu cheguei para visitar ele, únicas 3 palavras que eu disse para ele, eu falei assim: Sirlei, hoje mesmo, encontrará com o Senhor no paraíso, porque o Senhor ainda tem propósito de salvação, e aquele que você aceitou, Ele é fiel para cumprir a tua promessa. Meia hora depois que eu saí de lá, o Senhor o recolheu. Doeu na hora. Mas porém hoje, eu entendo que tudo aquilo que o Senhor preparou é maior, é melhor para Ele, e não somente para Ele, mas também para nós. Talvez você nesta noite se encontre aqui, não consegue se alegrar mais porque o Senhor recolheu alguém. Talvez você se encontre aqui e está falando: não, o presbítero, a minha vida nunca mais foi a mesma depois que o Senhor levou fulano de tal. Ei, se alegra aí, meu irmão, se alegra aí, minha irmã, porque o Senhor, seu Deus, sabe de todas as coisas. Se o Senhor recolheu é para não se perder. Se o Senhor recolheu é para não se perder. O Senhor não tem prazer com a morte do ímpio.
Então descansa o seu coração e se alegra. Davi era homem de Deus, ele tinha pecado. O Senhor poderia curar o filho dele? Poderia. Davi orou 1 semana. Ele jejuou 1 semana. Ele não se ungiu com óleo 1 semana. Mas a Bíblia diz que depois que os servos dele disse para ele que o Senhor tinha recolhido a criança, a Bíblia diz que ele se levantou. Ele trocou de roupa. Ele ungiu com óleo. Ele entrou para dentro do templo do Senhor e o adorou. O problema é que muitas das vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus. E aí a gente quer morrer espiritualmente. É você que está aqui que perdeu um emprego. E só porque que perdeu o emprego a frieza espiritual veio. E aí nem vontade de fazer a obra você não tem mais. E olha que é só um emprego, hein? Ei, meu amado, o teu Deus tem bem mais do que um emprego para te dar. Ah, presbítero, mas a porta era de excelência. Se papai fechou, não era. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Porque se o Senhor permitiu que fechasse a porta, é porque já não estava trazendo bem, estava trazendo mal. É porque já não estava mais te aproximando para perto do Senhor, estava te afastando dele, por isso ele fechou a porta. É porque você estava morrendo aos poucos e não estava percebendo. E você estava desviando aos poucos do caminho do Senhor. E o teu Deus conhece o teu coração. Ah, presbítero, mas a minha vida era fervorosa. Ei, meu amado, a Bíblia diz que depois que Salomão edificou o templo do Senhor, o Senhor apareceu para Salomão em sonhos. E falou com Salomão: Salomão, pede o que você quiser. Salomão vira para o Senhor e fala assim: Senhor, eu quero sabedoria. Eu quero saber entrar e sair diante do meu povo. A Bíblia diz que o Senhor vira para Salomão e fala assim: Salomão, por que não pediu a morte do teu inimigo? Não pediu riqueza, não pediu glória. Eu vou te dar sabedoria. Eu vou te dar riqueza. A Bíblia diz que como sabe igual Salomão nunca houve um homem tão sábio como Salomão na terra. Mas a Bíblia diz que quando veio o tempo da velhice de Salomão, o coração de Salomão já não era reto perante o Senhor, como o coração de Davi, o seu pai. O homem com tanta sabedoria, o homem com tanta glória, o homem com tanta riqueza, chegou na velhice e ele desviou. Chegou na velhice de Salomão, Salomão desviou. Porque ele começou a fazer alianças. Ei, toma cuidado, meu amado. Toma cuidado com as alianças que você faz. Salomão começou a fazer alianças para fortalecer o seu reino. Salomão começou a fazer alianças para fortalecer o seu reino. Salomão começou a pegar mulheres de outras terras, de outros povos, e começou a fazer aliança para fortificar o teu reino. Ei, para nós sermos promovidos ou fortalecidos, nós não precisamos de fazer aliança com qualquer um. Guarde isso. É você, empresário, que está aqui nessa noite. Cuidado com as alianças. É você, obreiro, que está aqui nessa noite. Cuidado com alianças. Ah, presbítero, mas fulano de tal é boazinha, fulano de tal é bonzinho. Ei, o coração é somente o Senhor que conhece. A intenção do coração é somente o Senhor que conhece. Aonde vão é somente o Senhor que conhece. Salomão começou a fazer aliança, e o problema é que as alianças que Salomão foi fazendo, foi o matando espiritualmente. E quando chegou no tempo da velhice, aí a vaca foi para o brejo. Aí a casa caiu.
porque o seu coração já não era reto perante ao Senhor, e ele começou a edificar altares a outros deuses. Tem aliança que fazemos que vão nos levando a declínios espirituais. Tem aliança que fazemos que vai nos levando aos declínios espirituais. Nós vamos caindo aos poucos, morrendo aos poucos, enfraquecendo aos poucos, e quando vamos ver, nós já estamos mortos. E o problema, sabe o que é, irmãos? Que todo mundo consegue ver, só a gente que não. As pessoas conseguem ver que o nosso falar já não é mais o mesmo, só a gente que não percebe. As pessoas conseguem ver que a nossa conduta já não é mais a mesma, o nosso caminhar já não é mais o mesmo, o nosso proceder já não é mais o mesmo, só a gente que não reconhece. Salomão foi fazendo aliança nas suas velhices, e ele começou a edificar altares a Mamon, a Asterote. Ei, toma muito cuidado, meu amado, com quem você anda, com quem você está forjando uma aliança. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor, Ele tem pessoas boas, Ele tem pessoas para nos levar para perto dEle, mas é preciso eu e você deixarmos de querer nos fortalecer ou ter alguma posição para que as pessoas venham reconhecer que nós somos alguma coisa. Você não precisa de provar nada para ninguém, o Senhor te conhece. Eu vou tornar a repetir, você não precisa de mostrar para ninguém quem você é, o Senhor te conhece. O problema é que nós queremos mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos, quando na verdade o que tem que aparecer é aquilo que nós somos: filhos eleitos, sacerdócio real, como diz a palavra. Ei, meu amado, o tempo de luto tem que passar. Davi, ele levantou, ele trocou de roupa, ele ungiu com óleo, ele entrou para dentro do templo do Senhor e o adorou. A criança estava morta. Os anciões não entenderam. Quando Davi sentou na mesa, ele comendo pão, os anciões não entenderam porque Davi estava dizendo aquilo, fazendo aquilo. E eles perguntam a Davi: olha, quando a criança ainda estava viva, você chorou, orou, não comeu, mas agora que ela está morta, você senta aqui na mesa como se nada tivesse acontecendo. Davi diz assim para eles: ó, ainda quando ela estava viva, eu orei, eu jejuei, eu busquei, eu me pranteei. Agora que ela está morta, por acaso isso aí, eu vou trazer ela até a mim? Claro que não. Mas certo que eu vou até a ela, mas ela, eu não irei trazer para mim. Entenda uma coisa, irmãos, para de correr atrás daquilo que se perdeu. Para de ficar correndo atrás daquilo que se perdeu, daquilo que foi embora. O problema é que nós corremos tanto atrás daquilo que foi embora, daquilo que a gente perdeu, que a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor tem ainda para nós. E nós ficamos tão focados numa coisa, correndo atrás de uma coisa que já foi embora há muito tempo, e nós esquecemos que o Senhor tem coisas novas. Nós esquecemos que o Senhor tem coisas maiores e melhores. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu, e que não subiu o coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, presbítero, mas o que eu perdi era coisa excelente. Não, o Senhor tem coisa muito mais melhor para você. O negócio, você tem que parar de lamentar por aquilo que se perdeu. Tem que se posicionar novamente, levantar novamente, como uma leoa que cuida do bando, uma leoa que corre atrás da caça.
para alimentar o seu filhote. E que eu acho tremendo no mundo animal, né? Que quem caça é leão, o leão fica só de bobs. Não, irmão, estou falando errado. No mundo animal, quem corre atrás é leão, meu filho. O leão fica só de bobs, só esperando. Elas correm atrás, quando tem 4 ou 5, já formam uma gangue e sai vazada. Quando pega a caça, irmão, quem que é o primeiro a pegar? Quem é o primeiro a comer? O leão, ué. O cara que ficou de bobs, o cara que não fez nada para ajudar. Elas formaram uma gangue que já tinha 5, formaram a gangue que correu atrás da caça. A caça, aí chega o gatão. Mas porém, com a presença do gatão ali não tem invasores. Enquanto o gatão está ali, de bobs, ninguém invade. Não tem invasores. Ninguém entra num território, porque naquele território já tem um rei. Naquele território já tem alguém que manda. Naquele território já tem alguém que determina. Naquele território já tem alguém que comanda. É preciso correr atrás, irmãos. É preciso parar de lamentar por aquilo que se perdeu. Porque tem alguém cuidando. Tem alguém guardando. Tem alguém livrando. Tem alguém que ainda tem promessa sobre a tua casa. Tem alguém que ainda tem promessa sobre a tua família. Tem alguém que ainda tem obra para fazer na vida dos teus filhos. Tem alguém que ainda tem edificação para trazer no meio dos teus. Ei, o problema, pastor, aqui nós ficamos, não, é porque eu era feliz de outro tempo. Não, irmão, seja feliz agora. Ah, presbítero, do outro tempo era melhor. Não, irmão, o melhor é agora, porque o outro tempo já foi embora. Viva hoje, se alegre hoje, confie hoje, se aquebrante hoje, se converta hoje. Ah, mas eu gostava de 1500 e tanto, né? É número de faraó, só pode. Mas, irmãos, tem que gostar de hoje, cara. Tem que se alegrar hoje, meu irmão. Parar de se lamentar, parar de chorar, parar de reclamar, murmurar. Porque às vezes nós reclamamos demais, murmuramos demais. Colocamos defeito em tudo. Tem hora quando a gente não acha ninguém para colocar defeito, a gente coloca defeito em nós mesmos. Ei, é preciso, meu amado, se posicionar novamente. Se entregar novamente ao Senhor. Porque o nosso Deus, Ele não mudou. Aquele mesmo que te encontrou nos dias atrás é o mesmo de hoje. É por isso que o escritor de Hebreus falou no capítulo 4, se não me engano, no versículo 13, que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje e será eternamente. Aquele mesmo que te deu alegria no passado é o mesmo que te dá alegria de hoje. O mesmo que te deu paz quando você aceitou Ele é o mesmo provedor de paz no dia de hoje. Aquele mesmo que te fez promessa no passado é o mesmo que te fez promessa hoje, e a promessa dele ainda está valendo. É por isso que lá em Números capítulo 23, versículo 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso diria ele, não faria, ou falaria e não cumpriria? É preciso se levantar, meu amado. O tempo de luto tem que passar. O problema é que quando as pessoas não aceitam que o seu tempo de luta passa, ele traz problema em todo lugar que passa. Todo lugar que chega dá problema. Ah, vai para o médico. Chega lá, o médico fica doido querendo mandar. Tem hora que nem examina, né, doutor? Tem hora que nem examina nada. Pode ir, tá bom. É, irmão. É pessoa problemática, já está problemático. Tem hora que não dá nem vontade de examinar nada. Fala, não, você está bom, irmão. Tá bom, pode ir. Porque está caçando por tumulto. Começa a trabalhar, irmãos, em vez de pegar e vestir a camisa da empresa. Pra quê? Aí começa a dar problema. A pessoa que não aceita o fim do luto, ele é um eterno insatisfeito.
Porque ele não fica satisfeito com nada. Nada para ele está bom. Está com frio, está ruim. Está com sol, está ruim. Chegou a chuva, não, que chuva. Ó, chuva parou. Ó, gente, podia ter chovido mais, né? É um eterno insatisfeito, ele não está satisfeito com nada. Está ganhando, está ruim. Está perdendo, está ruim. Está de pé, está ruim. Deitou, está ruim. Está trabalhando, está ruim. Desemprego chegou, está ruim. Quando nós não aceitamos o findado luto, nós trazemos sofrimento para dentro da nossa casa. Porque dentro da nossa casa nós ficamos insuportáveis. Tem pessoas que eu conheço, irmãos, que é difícil demais você viver com elas dentro da igreja. Eu tenho certeza também que você conhece alguém assim. Pessoas que dentro da igreja é insuportável. Agora você imagine dentro de uma casa 24 horas. Se 2 horas de culto, irmão, consegue arrumar um problema danado na igreja, agora imagine 24 horas dentro da casa. Por isso que nesse tempo de pandemia teve tanto divórcio. Por isso que nesse tempo de pandemia teve tanta separação no meio da família. Por isso que nesse tempo de pandemia teve tanta contenda dentro da casa, no meio da família. Porque são pessoas que não aceitaram o findar das coisas. Nem tudo, irmãos, que o Senhor colocou na nossa mão vai ficar. Nem tudo que o Senhor nos deu vai ficar. Porque tem coisa que nós vai perder no meio do caminho. Tem coisa que no meio do caminho o Senhor vai permitir que a gente perca. Mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Porque tem coisa que nos afasta. Tem coisa que nos leva para longe da comunhão com os irmãos. Porque tem gente que acha que só porque conseguiu um dinheirinho a mais começa. Eu estou falando de coisa séria, irmãos. Tem gente que começou, tem um dinheirinho a mais, aí começa. Eu estou contando errado? Pegava carona com todo mundo, comprou um carro. Não, meu carro não posso dar carona para muita gente, que não pode carregar muita gente. Irmão, conhece gente assim, irmãos. Não pode não, pode não. Comprou um carro, o Senhor deu um carro, daí a pouco não posso colocar mais de 4 pessoas dentro do carro, porque que o carro vai carregar muito peso, estraga o feixe de mola. Para que você está com um carro então, miserável? Daí o problema é que os caras de pau têm mania, sabe o que, irmão Vanderlei? Colocar um negócio de todo tamanho. Propriedade do Senhor. Se aquilo que Deus me deu eu não posso compartilhar com o outro, não foi Deus que me deu. Se aquilo que o Senhor te deu, o seu irmão não pode usufruir, não foi Deus que te deu. Se aquilo que o Senhor nos deu, eu não posso abençoar também fulano, pode ser qualquer outro Deus, menos o meu. Porque o meu Deus é Deus de amor. Aí os caras de pau, tem uns que dá vontade de fazer igual os Flintstones, né? Lembra dos Flintstones? Lembra do desenho dos Flintstones? Dá vontade de arrancar o soalho, só com o pezinho. É coisa séria, irmão, que eu estou falando. O problema é que muitos de nós ficamos preocupados com muitas coisas. Reclamamos por muita coisa. E esquecemos que independente de qualquer momento que nós estamos passando, o Senhor, Ele está cuidando. Davi tinha motivo para chorar? Tinha. Ele tinha motivo para reclamar? Tinha, irmãos. Também tinha, porque ele perdeu o filho. Davi tinha motivo para ele pegar e não querer entrar para dentro do templo? Ele tinha. Davi tinha motivo para ele pegar e não adorar? Ele tinha, porque durante uma semana ele está orando. Mas porém Davi entendia uma coisa que muitos de nós não entendemos, que a presença do Senhor ela é insubstituível. A presença do Senhor não tem como trocar por nada.
O problema é que tem pessoas que trocam a presença do Senhor pelo filho. E aí coloca o filho no pedestal. E aí, tá fazendo frio. Ah, não vou levar não, porque vai constipar, né? Tem pessoas que o Senhor abençoou com o filho, tem 6 meses já, até hoje não voltou na igreja. Porque está com medo do frio. E aí vai para a oração. Senhor, me tira tudo aquilo que me afasta do Senhor. Agora imagina o Senhor nessa aí, mano. Imagina o Senhor nessa. Já pensou se o Senhor resolver tirar mesmo? Tudo aquilo que me afasta dele. Davi, ele entra para dentro do templo. Ele adora. Adorar é diferente de ir. Adorar é diferente de entrar para dentro da igreja. Porque o adorar é se prostrar mesmo. Se lançar mesmo. Eu oro, irmãos, para que o Senhor Ele venha me dar um privilégio de um dia chegar dentro da casa do Senhor, irmãos, e a galera ter que me levar embora carregado, me levar embora rebocado de tanta unção. Eu oro para que num dia, irmãos, o Senhor me dê a graça de eu chegar dentro da casa do Senhor, e dentro da casa do Senhor mesmo, irmão, eu vou ser arrebatado. Nós temos muitas coisas ainda no Senhor para viver, irmãos. Nós temos muito ainda no Senhor para a gente desfrutar. Está na hora de parar de chorar, de reclamar, de murmurar. Está na hora de voltarmos verdadeiramente ao Senhor, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Alguns não vão entender, porque você vai estar perdendo, mas o ânimo seu não mudou. O seu jeito de adorar não mudou. O seu jeito de buscar a face do Senhor não mudou. O seu jeito de se aquebrantar no Senhor não mudou. Tem muitos que vão até criticar e vai te chamar de insensível, porque mesmo perdendo alguém, você ainda continua caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas isso não é sinal que você é insensível. É sinal que você conhece quem é o teu Deus. Eu gosto do capítulo 4 de 2 Reis, porque a Sulamita, ela perde o único filho. No Velho Testamento, irmãos, tirando de Abraão, eu não vejo alguém com uma fé tão grande igual essa mulher, não. Porque ela perde o único filho que ela tem. Mas a Bíblia diz que ela vai e coloca o filho no quarto que ela fez para o profeta. Ela vai até o seu marido que está no campo, pede 2 servos, pede um jumento, para ir de encontro ao homem de Deus. O seu marido pergunta a ela: por que vai até o homem de Deus? Não é lua nova e nem sábado. E ela vira para ele e diz assim: tudo vai bem. Ela poderia ter pegado e jogado na cara dele: não, nosso filho morreu, meu filho. Você só foi lá, entregou o menino veio para cá saudável, você entregou ele enfermo, só entregou a bomba na minha mão e voltou para o campo, agora ele está morto. A única coisa que ela disse para ele: tudo vai bem. Quando nós temos certeza de quem é o nosso Deus e aonde nós estamos no Senhor, nada nos abala. Nada nos abala. A casa pode estar caindo, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. A família pode estar se perdendo, mas nós sabemos quem é o nosso Deus. Ah, fulano de tal não quer saber da igreja, não. Nós sabemos do Deus de reconciliação.
Quando ela vai até o servo de Deus, Eliseu que está em cima do monte, Eliseu vê ela de longe e fala assim, ó, vai lá, Geazi, eis lá a sulamita, pergunta a ela se tudo vai bem com ela, se tudo vai bem com seu marido e se tudo vai bem com seu filho. Geazi chega até a ela e pergunta a ela assim, ó, vai tudo bem contigo? Ela, comigo tudo vai bem. Aí ele, vai tudo bem com seu marido? Com meu marido também tudo vai bem. Aí ele pega uma pergunta que não quer calar ele, vai tudo bem com seu filho? Aí ela, com meu filho tudo vai bem. Ei, o problema é que muitos de nós, em vez de dizer que tudo vai bem, nós, tudo vai mal. E Satanás só fica só esperando a palavra ser lançada. Satanás fica só esperando a palavra ser liberada. Porque Satanás não tem o poder de sondar coração de nem de ler mente. Mas porém a palavra lançada ele pega. A palavra que nós lançamos é legalidade que nós damos para ele. Guarda essa verdade, irmãos. Palavra que nós liberamos, legalidades que nós damos para o inimigo agir. É o pai que libera a palavra para o filho e diz que o filho não vai prestar para nada, não vai ser nada. A Satanás está só espreita. Agora já tem a palavra, já tem autoridade, legalidade para tocar. Porque a autoridade que estava sobre a vida do filho era o pai. E o pai deu legalidade para o diabo. Presbítero, mas isso aí existe, irmão? 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 diz assim, seja sóbrio e vigiai, porque o diabo vosso adversário anda no vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ela poderia pegar e falar assim, não, tudo vai mal, porque o meu marido está trabalhando, não quer saber de casa. Ela vira para Geazi e fala assim, ó, com o meu filho também tudo vai bem. Mas quando ela chega perto do homem de Deus, ela diz assim, ó, por acaso te pedi eu algum filho? Ei, meu amado, entenda uma coisa, reconheça as autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Ei, reconheça a autoridade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Reconheça a autoridade do seu pastor. Reconheça a autoridade que o Senhor colocou sobre a vida do seu pastor. Ela poderia pegar e falar com Geazi? Poderia. Porque Geazi está perguntando, por que ela vai chegar até Eliseu? Eliseu é a autoridade maior que tinha ali. Se ela fala com Geazi, nada acontece. Mas porém, se ela fala com Eliseu, Eliseu tem intimidade com Deus. O problema é que nós queremos compartilhar com muita gente, menos com aqueles que têm intimidade com Deus. Por isso que nós vemos muita gente desigrejada no dia de hoje, porque não confiou na autoridade do seu pastor. E aí a casa caiu. Se coloque de pé, você que pode. Davi perde filho, mas não perde fé. Davi peca, mas ele reconhece o caminho do perdão. Davi orou, a oração não foi respondida, mas ele não deixou de confiar no teu Deus por causa disso. O problema é que muitas das vezes nós oramos, o Senhor não responde. E às vezes nós deixamos de orar, porque o Senhor não respondeu a oração conforme aquilo que nós estávamos pedindo. Às vezes a gente ora ao Senhor para que o Senhor abra a porta do emprego. Aí o Senhor, ao invés de abrir a porta de um outro emprego, o Senhor fecha aquele emprego que nós temos. E a gente fica à toa. E aí a gente deixa de orar. Ei, meu amado, enquanto nós reconhecermos a nossa dependência no Senhor, enquanto nós reconhecermos que a vontade de Deus, independente da nossa ótica, ela é boa,
ela é agradável, ela é perfeita, nada vai nos tirar dos braços dele, nada vai nos tirar do centro da vontade dele. Enquanto nós não entendermos que nós não precisamos de fazer alianças com muita gente para ser alguma coisa, sempre que na verdade nós já somos, a gente não vai desviar. Não vai não, irmã Patrícia, a gente não vai parar não. Pelo contrário, a gente vai continuar caminhando, a gente vai continuar perseverando, a gente vai continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para fazer. Enquanto nós reconhecermos a nossa dependência em Deus, pode ter toda certeza, o nosso lar ainda continuará sendo edificado, a nossa família ainda continuará sendo transformada, porque a transformação não é da noite para o dia, a convenção não é da noite para o dia, são processos. Enquanto nós reconhecermos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, nada nos separará do amor dele, porque nem morte nem vida, nem o presente nem o porvir, nem altura nem profundidade, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nenhum pecado vai nos separar, porque se nós reconhecemos a nossa dependência em Deus, a partir do momento que nós pecamos, nós também arrependemos dos nossos pecados, e o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar. Talvez você nessa noite está vivendo um tempo de luto, o luto da perda, mas nessa noite o Senhor manda te dizer que grandes coisas ainda Ele tem para fazer na tua vida, grandes coisas ainda Ele tem para realizar na tua vida. As perdas não se comparam com aquilo que está por vir, aquilo que você perdeu não se compara com aquilo que está por vir. Satanás pode ter ganhado uma peleja, pode ter ganhado uma batalha, mas Satanás não venceu a guerra, porque o nosso Deus Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos exércitos. Satanás pode ter ganhado algumas coisinhas, mas a guerra não está ganha. O escritor de Salmo 46, ele diz que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez hoje você pode pegar e fazer presbítero, mas você não conhece a dor que eu tenho. Eu não conheço mesmo não. Presbítero, se você não sabe o que eu perdi, eu também não sei não, irmãos. Mas se o Senhor me deu essa palavra é para você mesmo, para te dizer, para você levantar a sua cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque grandes coisas o Senhor tem preparada para você, grandes maravilhas o Senhor tem para fazer. Está na hora de levantar a cabeça, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque a alegria que o Senhor preparou é bem maior, a alegria que o Senhor preparou é bem melhor. Está na hora de levantar a cabeça, está na hora de sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque tudo aquilo que o Senhor preparou, varão, é coisa grande. Tudo aquilo que o Senhor vai fazer é coisa tremenda. Tudo aquilo que o Senhor vai realizar não se compara, aleluia, com aquilo que você já passou, com aquilo que você já viveu, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. A única coisa que o Senhor quer é a real dependência nele, é reconhecer a real dependência, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, grandes maravilhas o Senhor vai realizar. Apenas abre o teu coração e deixa papai fazer a tua vontade se cumprir na tua vida, dentro do teu lar, porque grandes coisas fará o Senhor. Aleluias. Meu amado, enquanto nós reconhecemos a nossa dependência em Deus, Satanás, ele não subsistirá, porque Satanás só subsiste, irmã Carla, quando nós paramos de depender do Senhor e nós vamos correr atrás de coisas.
Quando nós não reconhecemos mais a nossa dependência em Deus, nós começamos a correr atrás de coisas. Nós começamos a gastar o nosso tempo somente com coisas. E aí o nosso tempo já não tem mais para o Senhor, porque muitas coisas tomaram o lugar dele. E nós já não temos mais vida com Deus. Nessa noite, em nome de Jesus, você que ainda não aceitou Jesus, você que ainda não levantou a tua mão e não confessou o nome do Senhor, nesta noite, o Senhor te chama. Nesta noite, o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Você pode até pegar e falar assim: presbítero, mas eu já sou de Jesus desde quando eu nasci, presbítero. Desde quando eu nasci eu já sou de Jesus. Mas porém a Bíblia diz que nós temos que confessar com a nossa boca e crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos. Porque visto que com a boca se faz confissão para a justiça e crê em seu coração para a salvação. Talvez nessa noite você quer aceitar Jesus para viver coisas novas, para viver coisas firmes nele. Dá um sinal com a tua mão, eu quero te ver. Nós vamos orar por você. É somente em Jesus, irmão, que você tem salvação. Eu poderia subir para cima desse altar e falar assim: não, você pode correr atrás de fulano, correr atrás de Bertano. Você pode ser uma pessoa boa, que faz boa obra, que você vai ser salvo. Não, isso aí não existe. A obra não salva ninguém, irmãos. O homem não é justificado pela obra. O homem só é justificado em Cristo. A obra não justifica o pecado de ninguém, não limpa o pecado de ninguém. A obra não faz com que o nome de ninguém seja escrito ali no livro da vida. Mas porém, se nós confessarmos a Jesus como o único Salvador da nossa alma, o nosso nome é escrito ali, porque o sangue foi derramado na cruz do madeiro. João capítulo 3, versículo 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nessa noite, você que está também afastado dos caminhos do Senhor, quero orar por você. Você que quer reconciliar com Jesus hoje, eu quero orar por você. Você que quer reconciliar. Talvez você possa pegar e fazer: presbítero, mas está muito cedo ainda. Está nada, irmãos. A hora é agora. Porque o ontem já foi. O hoje nós podemos viver, mas o amanhã ninguém sabe. Você que quer reconciliar com Jesus, você que quer aceitar Jesus, tem alguém? Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Davi entrou para dentro do templo. Eu tenho um Deus. Davi, ele adorou. Não vai deixar essa luta me matar. Davi começou a exaltar o nome do Senhor com louvores. Talvez nessa noite você tenha N motivo de viver o luto, de ainda ficar cabisbaixo. Talvez você entrou aqui nessa noite com N motivo para murmurar, reclamar da sua vida. Mas saiba que você tem motivos ainda muito mais, muitos maiores. Porque Jesus, Ele quer te libertar verdadeiramente desse sentimento que você carrega dentro do seu coração, de tristeza, de angústia, de decepção, de dor. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou assim: não, a minha vida não vale nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Talvez você entrou aqui nessa noite e falou assim: não, presbítero, você não conhece a minha vida, porque nada que eu tento fazer dá certo. Tudo aquilo que eu tento fazer, eu começo a fazer, não dá certo, não vai para frente. Mas saiba nessa noite, meu amado, que Jesus quer mudar isso aí. Saiba que Jesus quer colocar um basta nisso. Tudo que você tenta fazer, tudo que você tenta construir,
Parece que você vai construindo na frente, alguém vai destruindo atrás. Mas sabe que nessa noite Jesus quer colocar fim nisso. Ô moça, essa mocinha, essa moça toca nela. Isso, moça, isto. O Senhor tem algo novo para a sua vida, moça. Isto, para você mesmo. Às vezes parece que a irmã está construindo e alguém vem destruindo. Às vezes parece que tudo aquilo que você faz, aí você vai fazendo, vem como se fosse uma onda e sai levando tudo, sai destruindo tudo. Mas saiba que nesta noite Jesus te trouxe aqui com um propósito. Saiba que nessa noite Jesus te trouxe aqui para mudar essa história, para colocar um basta nisso. Nereba sirikiri balabacandarai, nequerere balabacandarai, biquiriri balabai, nequerere balabacandarai. Choro dura uma noite, mas a alegria. E às vezes ainda, moça, tem muito questionamento. E os questionamentos é esse: Senhor, será que eu sou pior do que todo mundo? Será que o Senhor não me vê? O que é que eu fiz de tão errado? Os questionamentos é esse. E olha que a primeira vez que eu te vejo, eu nunca te vi, a primeira vez. E é sempre os mesmos questionamentos. Senhor, será que eu nunca vou ser feliz? Será que eu nunca terei uma verdadeira alegria dentro de mim? Mas nessa noite Jesus manda te dizer: Ele tem alegria eterna para você. Ele tem uma alegria verdadeira para você. Hoje o Senhor quer fazer algo novo. Não na parte de fora, Ele quer fazer algo novo aqui dentro. Ele quer colocar aqui, ó, aqui dentro as coisas no lugar. Ele quer colocar o sentimento em ordem. Ele quer, ó, construir aquilo que eles destruíram. Ele quer construir aquilo que destruíram. Nessa noite o Senhor quer fazer algo novo na sua vida. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei. E aí? Aceita a proposta do Senhor hoje? Aceita? Porque o homem não consegue edificar com as tuas mãos. O homem não consegue colocar em ordem com as suas mãos. Mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, quando entra dentro de uma casa, Ele coloca tudo em ordem. Tem mais alguém aí afastado? Não, né? Tem mais alguém afastado dos caminhos aí? Tem mais alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar agora? Está na hora. Não perde tempo não, Satanás está de olho em você, hein? Doido querendo te dar uma voadeira. Tem mais alguém? Nessa noite, aprove o Senhor. Aprove o Senhor nessa noite a trazer de volta a sua filha. Aprove o Senhor nessa noite a dar continuidade na obra que estava parada. Porque tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, moça, é coisa que as pessoas vão ficar espantadas quando ouvir. Até gente de longe, quando ouvir falar acerca daquilo que o Senhor está fazendo, vai ficar espantado.
E nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus, todo trabalho de macumbaria, em nome de Jesus Cristo, é desfeito agora, no nome de Jesus. Todo espírito de morte, em nome de Jesus, é repreendido nessa noite, no nome de Jesus. Nessa noite nós vamos fazer oração de confissão, irmão. Novo